Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados 1. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de buscas e vamos ver agora a busca binária. Para trabalhar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema. Escreva um programa que lê um número. Esse número será a quantidade de estudantes que serão lidos em seguida. Cada estudante possui uma matrícula, um nome e 3 notas, uma para cada unidade. Ao final deve-se apresentar duas opções para o usuário, 1 pesquisar, 2 sair. Ao selecionar a opção pesquisar, o usuário deve informar a matrícula do estudante, fornecer um ponto a mais na terceira nota e imprimir a nota do estudante com a matrícula informada. Beleza, aqui foi digitado o número 5, significa que serão dados informações sobre 5 estudantes em seguida. Então, o primeiro estudante, a matrícula dele é 1, o nome é Pedro e as notas 777. Segunda estudante, o nome dele é Paulo, matrícula 2 e as notas 8, 8 e 8. Terceiro estudante, o nome dela é Maria e as notas 9, 9 e 8. Quarto estudante, matrícula é 4, o nome é Jorge e as notas 8, 8 e 7. E o quinto estudante, a matrícula é 5, o nome é Bruno e as notas 9, 9 e 9. Que a gente digitou 1, quer dizer que a gente vai pesquisar, em seguida foi digitado o número 4, quer dizer que a gente quer dar um ponto o aluno Jorge na terceira unidade. Então, ele vai passar a ter as notas 8, 8 e 8. Então foi impresso Jorge, nota 8, e por fim foi impresso o número 2 e o programa foi finalizado. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente, vamos começar incluindo a biblioteca para ler informação no teclado e gerar dados na tela. Vamos criar aqui a nossa estrutura, então struct estudante. Beleza, estudante, ele vai ter algumas características, vai ter uma matrícula, vai ter um nome, no caso com 6 caracteres, vai ter uma nota 1, vai ter uma nota 2, vai ter uma nota 3. Beleza, então aqui a gente já criou nossa estrutura, vamos criar uma função para ler essa estrutura. Então a função chamada de ler, ela vai receber um struct estudante. Beleza, vamos fazer aqui um scanf. Beleza, então vamos aqui ler um inteiro, ler um string, ler uma nota, ler 2 notas e ler 3 notas. Então o primeiro valor vai para onde? Vai para o nosso estudante, matrícula. Segundo valor vai para o nosso estudante, o nome. Terceiro valor vai para o nosso estudante, a nota 1. Próximo valor vai para o nosso estudante, o valor 2. Nosso estudante, o valor 2, da nota 2. E o último vai para o nosso estudante, a nota 3. Beleza, então aqui a nossa função ler recebe o estudante, lê a matrícula, nome e as 3 notas do estudante. Beleza, agora que já criamos a nossa função, vamos fazer aqui o menu. Então no menu vamos apresentar as opções. Então printf, apresentar a mensagem, escolha uma opção, escolha uma opção. Beleza, ele vai escolher uma opção. As opções são quais? Então a primeira opção é a opção pesquisar. Colocar um pesquisar. Beleza. E a segunda opção vai ser a opção sair. Então vamos colocar aqui 2 sair. Beleza, e por último vamos imprimir um delimitador aqui só para deixar o código mais organizado. Beleza. Então agora aqui embaixo vamos também criar uma função para pesquisar. Dessa vez a gente vai fazer uma pesquisa binária. Então vamos criar aqui int busca binária. Beleza, essa busca binária vai receber o que? Pelo que a gente quer pesquisar. Então a gente quer pesquisar pela matrícula, vai receber a quantidade de elementos, ou seja, a quantidade de estudantes, e por fim vai receber um vetor de estudantes. Beleza. Então a busca binária, diferente da busca que a gente fez anteriormente, onde a gente pesquisava todos os elementos, via se a matrícula era igual a matrícula daquele estudante e retornava aquele índice. Na busca binária funciona como um dicionário. Se, por exemplo, você tem um dicionário, abre ele no meio.
Aí você vai analisar se a palavra que você quer pesquisar está naquela página. Se tiver, você retorna, você verifica, retorna que a palavra está naquela página. Se não tiver, ou você vai analisar da metade para baixo ou da metade para cima. Isso por quê? Porque o dicionário ele está ordenado. Então, se o dicionário está ordenado, não adianta você pesquisar na metade inferior, na metade superior, dependendo da palavra em si. Então, a busca binária é dessa forma. Você vai dividir no meio, vai verificar se o elemento está ali no meio. Se não tiver, você vai decidir em que parte você vai pesquisar, na parte superior ou na parte inferior. Escolhe a parte, depois divide novamente no meio, verifica se o elemento está naquela parte. Se não, você vai pesquisar ou na parte superior ou na parte inferior. E vai continuar esse processo até encontrar o valor ou informar que não foi possível encontrar aquele valor. Então, para isso, a gente vai fazer o quê? Vai criar um índice de onde a gente vai começar. Então, vou colocar aí aqui de início. Então, a gente vai começar a pesquisar no nosso vetor da posição 0. E vamos criar também uma variável aqui f para armazenar até onde a gente vai pesquisar. Então, a gente vai pesquisar até n-1. Então, aqui o índice de onde a gente vai começar 0. E aqui do índice até onde a gente vai. Então, a gente vai até n-1. Por exemplo, se a gente tiver 5 estudantes, então o começo vai ser 0 e a posição final vai ser 4. Então, a gente vai do 0 a 4 pesquisando se aquele estudante que está naqueles índices particular, eles atendem ao critério que a gente quer, que é ter a matrícula igual à matrícula que estamos pesquisando. Então, vamos fazer aqui, enquanto esse limite inferior for menor ou igual ao limite superior, a gente vai executando e a cada rodada, perceba que no dicionário, a cada rodada você diminui o tamanho da pesquisa pela metade. Então, no começo vai ser o dicionário inteiro, depois vai ser só a parte superior, depois vai ser só a metade da parte superior, a metade da parte inferior e assim sucessivamente. Que da mesma forma, vai chegar um momento em que o i, ou seja, o início vai ser maior do que o fim. Então, se isso ocorrer, se o início for maior do que o fim, então, no caso, a gente pode retornar -1, porque a gente pesquisou todo o dicionário, pesquisou toda essa lista de estudantes e não encontrou o estudante que tem aquela característica que a gente quer, ou seja, que a matrícula seja igual à matrícula que a gente está pesquisando. Então, aqui primeiro a gente vai calcular o meio. Então, o meio vai ser o início mais o fim, dividido por 2. Beleza, início mais o fim, dividido por 2, vai ser o nosso meio. Então, a gente vai perguntar, ó, se o nosso vetor na posição meio, ele é igual à nossa matrícula. Vai perguntar se a gente encontrou o nosso estudante aqui no meio. Então, nesse caso, se a gente encontrou, a gente vai retornar o meio, porque a gente encontrou o estudante nessa posição particular. Caso contrário, a gente vai perguntar se o estudante vai estar na parte inferior ou vai estar na parte superior. Porque a matrícula desses estudantes estão ordenadas. Então, vamos perguntar aqui se o nosso elemento que está no meio for menor do que a nossa matrícula que a gente está pesquisando. Então, se o elemento que está no meio for menor do que a nossa matrícula, então não adianta você pesquisar no índice inferior, porque todos os elementos que têm matrícula no nosso sistema, eles vão ser, no caso, estão no lado esquerdo do meio, eles vão ter matrícula ou menor ou igual a essa do estudante que está tem matrícula menor, no caso, que matrícula igual não, nesse caso a gente não pode. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai, se o elemento do meio for a matrícula dele, no caso aqui também, a matrícula desse estudante for menor que a matrícula que a gente está pesquisando, então vamos pesquisar na parte superior. Então, vamos dizer que o início agora vai ser o meio mais 1. Veja que a gente está caminhando, está dividindo a nossa pesquisa. Caso contrário, só pode estar na parte superior. Então, vamos dizer que a parte superior, caso contrário, no caso, só pode estar na parte inferior. No caso, se não for igual e nem for menor, vai ser porque a matrícula, o elemento que está no meio tem a matrícula maior do que a matrícula que a gente está pesquisando.
Então vamos descartar a parte superior e vamos pesquisar apenas na parte inferior. Vamos dizer aqui que o final vai ser igual ao meio menos 1. Beleza, terminamos a nossa pesquisa. Então, iniciando, dizendo que o início é igual ao índice de onde a gente vai começar. Então, a gente vai começar do índice 0. E o índice do fim vai ser o tamanho do nosso vetor menos 1, porque a gente termina em 0. Por exemplo, se a gente tem 5 elementos, então o índice do primeiro elemento vai ser 0 e o índice do último vai ser 4. No caso, a gente vai caminhar aqui sobre esse while enquanto o índice inferior for menor do que o superior. Então, a gente vai calcular o meio, verificar se a gente encontrou aquele elemento no meio. Se sim, vai retornar esse elemento. Se não, vai verificar se a gente vai pesquisar na parte inferior ou superior. Se o elemento da matrícula do elemento do meio for menor do que a matrícula que a gente está pesquisando, então a gente vai pesquisar na parte superior. Caso contrário, a gente vai pesquisar na parte inferior. Beleza, vamos criar o nosso main, int main, que a gente vai ler a quantidade de estudantes. Beleza, vamos pedir aqui para o usuário informar a quantidade de estudantes. Informe a quantidade de estudantes. Beleza, e aqui a gente vai ler essa quantidade. Então, scanf, que o usuário digitar um valor inteiro, e a gente vai armazenar aqui no elemento n. Agora a gente vai ler essa quantidade de estudantes. Então, vamos criar aqui um vetor de estudantes. Então, struct estudante v, que vai ter n elementos. Vai ter n elementos. Que a gente vai criar um i para nos ajudar a pesquisar. Então, para i igual a 0, i menor que n, i mais mais. Beleza, e a cada rodada a gente vai ler um estudante. Então, a gente já criou uma função para isso. A função ler, que recebe um ponteiro para o estudante e preenche os dados desse estudante. Então, vamos chamar ler, passando o nosso elemento que está na posição i do nosso vetor. Agora a gente vai pesquisar. Então, vamos criar aqui uma opção. Vamos apresentar o nosso menu com as duas opções, que no caso é as opções pesquisar e sair. E aqui a gente vai ler essa opção. Então, scanf, %d, vamos ler essa opção do usuário. Então, enquanto essa opção ela for diferente de 2, a gente vai continuar pesquisando. E na última linha do while, então a gente vai apresentar o menu de novamente e vai pedir a opção novamente ao usuário. Então, %d, que o usuário digitar vai para a opção. Se a opção for igual a 1, então se a opção é igual a 1, então é que o usuário quer pesquisar. Nesse caso, a gente vai pedir a matrícula, int mat, pedir para o usuário informar a matrícula. Então, informe a matrícula. Vamos ler essa matrícula. Então, scanf, vamos ler aqui essa matrícula em particular e o que o usuário digitar vai para matrícula. Beleza, leu a matrícula, agora a gente vai fazer a nossa pesquisa. Então, int idx, que é o index que a nossa busca binária vai retornar. Vamos retornar aqui, no caso, o nome da nossa função é busca binária. Vou chamar aqui busca binária. Vamos passar a nossa matrícula, vamos passar a quantidade de elementos e vamos passar o nosso vetor de estudante. Então, se o que foi retornado pela nossa busca binária for diferente de menos 1, é porque a gente encontrou um índice do elemento. Então, a gente vai dar um ponto a mais na terceira nota desse aluno. Então, vamos dizer, o aluno que está na posição idx, do índice que a gente encontrou, ponto nota 3, vai ser igual ao valor que ele tem. Então, o elemento na parte idx, ponto nota 3 mais 1. Beleza, nesse caso aqui, agora a gente vai imprimir a média. Vamos calcular a média primeiro. Fruto média vai ser igual a o elemento que está na posição que a gente encontrou, ponto nota 1 mais o elemento que está na posição que a gente encontrou, nota 2 mais o elemento que está na posição que a gente encontrou, ponto nota 3. Nesse caso, a nota 1 ela tem peso 2,
A nota 2 ela vai ter peso 3. E a nota 3 ela vai ter peso 4. Somando aqui os pesos, então 2 mais 3 mais 4 vai dar 9. Então a gente vai dividir por 9. E no final vamos apresentar o nome do estudante e essa nova média. Então vamos imprimir %S, 2 pontos, a média do estudante. Vamos colocar aqui 2 casas decimais e um /N para pular uma linha. Beleza, e aqui a gente vai colocar o que? O nome do estudante, então V, IDX, ponto, nome, e vamos colocar a média dele. Beleza, e depois do while, a gente vai imprimir aqui printf. Imprimir printf, vamos imprimir programa finalizado. Beleza, então aqui a gente tem o que? A gente criou a nossa estrutura, criou uma função para ler, criou o nosso menu, criou a pesquisa binária. Aqui a gente criou o nosso main, pegou a quantidade de estudantes, leu cada um desses estudantes, pegou a opção que o usuário quer. Então, enquanto essa opção for diferente de 2, que é a opção de sair, a gente vai lendo dados. Se a opção for igual a 1, então a gente vai colher a matrícula do usuário, vai chamar a nossa busca binária, passando a nossa matriz, o valor de N, a quantidade de elementos, passando a nossa matrícula, a quantidade de elementos e o nosso vetor. Então, se esse índice for diferente de -1, ou seja, esse aluno com essa matrícula existe, a gente vai aumentar a nota 1, nota 3 dele, vai calcular a nova média e vai imprimir esses dados. Vamos executar para ver se esse programa está funcionando. Primeiramente, eu vou colocar aqui o comando para a gente ver a memória. Então, / show memory, colocar aqui start igual a 65520. Vamos executar agora. Estou executando. Então aqui a gente vai ler a quantidade de estudantes. Então informa a quantidade de estudantes. Estamos 5. Então a gente vai criar um vetor com capacidade para 5 estudantes. Se analisar aqui na memória, esse vetor já foi criado. Vamos lá analisar esses estudantes. Aqui tem o primeiro estudante, ó. Matrícula dele, nome e notas. Segundo estudante, matrícula dele, nome e notas. Terceiro estudante, matrícula, nome e notas. Quarto estudante, matrícula, nome e notas. E quinto estudante, matrícula, nome e notas. Beleza, vamos começar a digitar os dados desse estudante. Vamos aproveitar e digitar logo os dados dos 5 estudantes. Primeiro, vou chamar de Pedro. Notas dele vai ser 777. Segundo, vou chamar de Paulo. Notas 888. Terceiro, vou chamar de Maria. Notas 999. O próximo eu vou chamar de Jorge. Notas 887. E o último eu vou chamar de Bruno. As notas 888. Beleza, vamos começar a executar. Vamos ler agora os dados do primeiro estudante. Vamos lá na memória para o primeiro estudante. Então, o primeiro estudante está aqui. Vamos começar a executar. Lendo os dados do primeiro estudante. Ó, o primeiro estudante Pedro, matrícula 1, notas 777. Vamos ler agora os dados do segundo estudante. Beleza, lendo os dados do segundo estudante. Segundo estudante a gente vai ler agora. Então, lendo os dados do segundo estudante, o nome é Paulo, matrícula 2, notas 888. Vamos ler agora os dados do próximo estudante. Então, o próximo estudante, o nome dela é Maria, matrícula 3, notas 999. Vamos ler agora os dados do próximo estudante. Beleza, lendo os dados do próximo estudante. O próximo estudante é Jorge, notas 887. Vamos ler agora os dados do próximo estudante. Então, o próximo estudante agora, o nome dele é matrícula 5, nome Bruno e as notas 888. Beleza, vamos começar a nossa execução. Terminando de ler os estudantes, apresentar a opção e fazer o nosso menu. Então, apresentou aqui as duas opções, sair, pesquisar. Vamos ler a opção, no caso a gente vai querer pesquisar. Beleza, vamos querer pesquisar. Vamos pesquisar aqui, no caso a opção é igual a 1, é diferente de 2, sim. 1 é igual a 1, sim.
a gente vai ler a matrícula. Informa a matrícula, vamos formar a matrícula 4. Formando a matrícula 4, então o estudante que a gente quer pesquisar é o estudante 4. Então o Jorge, que tem notas, no nosso caso, 8, 8 e 7. Vamos fazer uma pesquisa binária. Então o início a gente começou do 0 e o final a gente começou do 4. A gente está perguntando, ó, o I é 0 e o F é 4. Então a gente está perguntando se o início 0 é menor que 4. Sim. Então a gente vai calcular o meio. Então o meio vai ser 2. Então a gente está se perguntando o que? Aquele estudante que está na posição 2, como é o nome dele? O nome dela, no caso. O nome dela é Maria. A gente está perguntando se a matrícula dela, no caso a matrícula dela é 3, é igual a matrícula que a gente está pesquisando. Então a matrícula que a gente está pesquisando é 4. Então não vai entrar nesse if. A gente está pesquisando, está perguntando agora a matrícula do elemento que está no meio, ou seja, Maria, a matrícula é 3, é menor do que a matrícula que a gente está pesquisando. Então 3 é menor que 4, sim. Então se o que a gente está pesquisando é 4, não vale a pena mais você analisar desse vetor 3 para a esquerda, porque todos esses elementos têm matrícula menor do que 4. Então o elemento que a gente está pesquisando não vai estar aqui nessa posição. Nesse caso a gente tem que pesquisar aqui da posição 4 em diante. Então a gente vai pesquisar só do limite superior agora. Vai pesquisar desse índice 3, do elemento que está no índice 3, ou seja, o elemento 4, o elemento que está no índice 4, ou seja, o nosso último elemento. Beleza, então aqui a gente vai dizer, como a matrícula desse estudante é menor do que a matrícula que a gente está pesquisando, a gente vai entrar e vai dizer que o limite inferior agora vai ser o meio mais 1, ou vai ser o que? O meio está com valor 2, vai ser 3. Beleza, então o limite inferior tem o valor 3 e o superior tem o valor 4. 3 é menor ou igual a 4, sim. A gente vai calcular o meio. Então o meio vai ser 3 mais 4, vai dar 7, dividido por 3, vai dar 3, dividido por 2, vai dar 3,5. Então se a gente pegar essa parte inteira, vai ser o valor 3. Então o meio vai ter o valor 3. Então a gente está pesquisando o elemento que está no meio, seja no índice 3. No índice 3 tem que aluno? Tem o aluno Jorge. A matrícula dele é 4. A gente está perguntando se a matrícula dele é igual à matrícula que a gente está pesquisando. Então 4 é igual a 4, sim. Então a gente vai retornar o índice 3, informando que o estudante que a gente quer pesquisar está no índice 3. Então 3 é diferente de menos 1, sim. Então a gente vai aumentar a nota 3 desse estudante e vai calcular a nova média. Então a nota desse estudante, que antigamente era 8, 8 e 7, agora é 8, 8 e 8. Quando a gente imprimir aqui a nova média, vai ser gerado na tela Jorge nota 8. Beleza, vamos colocar o menu novamente. Então colocando o menu, vamos pesquisar novamente. Nós vamos pesquisar para uma matrícula que não existe, a matrícula 6, por exemplo. Pesquisar a matrícula 6, então, no caso a opção aqui é igual a 1. Beleza, a opção é igual a 1. Aí 1 é diferente de 2, sim. A opção é igual a 1, sim. A gente vai ler agora a matrícula que eu acabei de digitar. Matrícula 6. Então a gente vai pesquisar agora. Fazer uma busca binária. A matrícula vai ser 6. Nesse vetor com N elementos de estudantes. Vamos pesquisar. Então o I vai começar do 0. O início, né, vai começar do 0 e o final vai começar do 4. Então, o início, que é 0, é menor do que o 4, sim. Então, a gente vai calcular o meio. Então, 0 mais 4 vai dar 4 dividido por 2, 2. Então, a gente vai pesquisar aquele elemento que está na posição 2 do nosso vetor. Quem é que está na posição 2? Maria. A matrícula dela é 3. Beleza. Então, a matrícula de Maria é igual a matrícula que a gente está pesquisando. A gente está pesquisando pela matrícula 6. Nesse caso, não é.
Então não adianta a gente pesquisar de Maria para trás, porque todos os elementos vão ter matrículas inferiores, porque eles estão ordenados. Então a gente vai pesquisar apenas agora no limite inferior, porque a matrícula de Maria, no caso 3, é menor do que a matrícula que a gente está pesquisando. Então a gente vai dizer que o início agora, ó, vai ser da posição 3 para frente. Então a gente vai pesquisar da posição 3 até o nosso final, que é a posição 4. Então o início é menor que o final, 3 é menor que 4, sim. A gente vai calcular o meio novamente, que vai dar 3,5 aqui o resultado. Mas como a gente vai pegar o valor inteiro, então o meio vai ficar 3. Então a gente está perguntando se esse elemento que está no meio, no caso, quem está na posição 3, vamos ver aqui, é Jorge, a matrícula dele é 4. Perguntando se é igual a matrícula que a gente está pesquisando. Nesse caso não é, então a gente não vai entrar nesse primeiro if. Vai perguntar agora se o elemento que está no meio, ou seja, o elemento que está na posição 3, ou seja, a matrícula dele é 4, é menor do que a matrícula que a gente está pesquisando. Então 4 é menor que 6, sim. Então não adianta a gente pesquisar aqui do 4 para trás, a gente tem que pesquisar do 4 em diante, ou seja, do 4 para trás não adianta, a gente tem que pesquisar do 5 em diante. Então a gente vai dizer que o início vai ser igual a meio mais 1. Então o início está em 3, o meio também está em 3, então o início agora vai ficar com o valor 4. Então 4 é menor ou igual a 4, sim. Então o meio vai ser 4 mais 4 dividido por 2, vai ter o valor 4. Então o elemento que está na posição 4, quem é ele? Quem está na posição 4 aqui no nosso vetor é Bruno, com a matrícula 5. Então a matrícula 5 é igual a matrícula que a gente está pesquisando? Não. Então a gente não vai entrar aqui. A matrícula 5 é menor do que a matrícula que a gente está pesquisando? Sim. Então a gente vai entrar e vai dizer que o meio agora vai ser o meio mais 1. Então o início estava em 4 e o meio também está em 4. Então o início vai para o valor 5. Então aqui 5 é menor que 4? Não, então o nosso while termina e vai retornar o valor menos 1, porque nenhum estudante com matrícula 6 foi encontrado no nosso vetor. Então nossa função retornou menos 1 diferente de 1, não. Apresentou o menu de novo com as opções. E agora vamos digitar sair. Digitou sair, então a opção ficou com o valor 2 diferente de 2, não. Então foi impresso o programa finalizado. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.